O ponto mais forte de Herculano, justamente por essa formação, é a narrativa histórica. Sua prosa traz elementos mistos do historiador, manifestado na detalhada reconstituição de ambientes e costumes do passado, com a do escritor capaz de criar e desenvolver narrativas. Existe em sua prosa uma deliberada intenção de descrever festas religiosas, roupas, ambientes, aposentos e mesmo características minuciosas de cidades. Há um mergulho no passado, mas não são deixados de lado comentários plenos de observações filosóficas, sociais e políticas, não poucas vezes marcados por elos entre a época em que se passa a ação e o século XIX em que Herculano vive. Herculano abordou vários períodos da história da Península Ibérica, com preferência para a Idade Média, a época em que ele via as raízes da nação lusa. Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo, nasceu em Lisboa a 28 de março de 1810 e morreu em Santarém a 18 de setembro de 1877. Foi um escritor, historiador, jornalista e poeta português da era do Romantismo. Como liberal que era, teve como preocupação maior, estabelecida nas suas ações políticas e seus escritos, sobretudo em condenar o absolutismo e a intolerância da coroa no século XVI para denunciar o perigo do retorno a um centralismo da monarquia em Portugal. Na sua infância e adolescência não pode ter deixado de ser profundamente marcado pelos dramáticos acontecimentos da sua época, as invasões francesas, o domínio inglês e o influxo das ideias liberais, vindas sobretudo de França, que conduziriam à Revolução de 1820. Até aos 15 anos frequentou o Colégio dos Padres Hortolianos, então instalados no Convento das Necessidades em Lisboa, onde recebeu uma formação de índole essencialmente clássica, mas aberta às novas ideias científicas. Impedido de prosseguir estudos universitários, ficou disponível para adquirir uma sólida formação literária que passou pelo estudo de inglês, francês, italiano e alemão, línguas que foram decisivas para a sua obra literária. Ao construir uma das obras mais notáveis de Alexandre Herculano, que é sua História de Portugal, cujo primeiro volume é publicado em 1846, que introduz a historiografia científica em Portugal, não podia deixar de levantar enorme polêmica, sobretudo com os setores mais conservadores, encabeçados pelo clero. Atacado pelo clero por não ter admitido como verdade histórica o célebre milagre de Eurique, Herculano acaba por vir a terreiro em defesa da verdade científica da sua obra, desferindo implacáveis golpes sobre o clero ultramontano, sobretudo nos opúsculos Eu e o Clero e Solenia Verba. O prestígio que a História de Portugal lhe granjeara leva a Academia das Ciências de Lisboa a nomeá-lo seu sócio efetivo e a encarregá-lo do projeto de recolha dos Portugaliae Monumenta Histórica, projeto que empreende em 1853 e 1854, e que começarão a ser publicados em 1856. Quando se começou a fazer muito eco na imprensa e política portuguesa para promover o iberismo, em 1861, foi criada a Comissão Central 1º de dezembro de 1640 contra essa vontade e, entre outros nomes, que constam dela é o nosso Herculano que imediatamente a ela se uniu nesse ideal de raiz patriótica. A parte mais significativa da obra literária de Herculano concentra-se em 6 textos em prosa, dedicados principalmente ao gênero conhecido como narrativa histórica. Esse tipo de narrativa combina a erudição do historiador, necessária para a minuciosa reconstituição de ambientes e costumes de épocas passadas, com a imaginação do literato, que cria ou amplia tramas para compor seus enredos. Dessa forma, o autor situa a ação num tempo passado, procurando reconstituir uma época. Para isso, contribuem descrições pormenorizadas de quadros antigos, como festas religiosas, indumentárias,
ambientes e aposentos, topografias de cidades. São frequentes as intervenções do narrador, que tece comentários filosóficos, sociais ou políticos, muitas vezes relacionando o passado narrado com o cotidiano do século XIX. O trabalho literário de Herculano foi, juntamente com As Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, o ponto inicial para o desenvolvimento da prosa de ficção moderna em Portugal. O Monge de Cister. Eurico o Presbítero. A Morte do Lidador. A Harpa do Crente. O Bobo. A Abóbada. O Páraco de Aldeia. Lendas e narrativas. O Bispo Negro. Inquisição em Portugal. Alcaide de Santarém. História de Portugal.